E o 158 vai falar dos municípios. Então, pertence aos municípios. 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Isso já caiu na prova da OAB, vou explicar, tá? Bom, o ITR é um imposto territorial rural. Ele incide, pessoal, sobre imóveis rurais, sítios, fazendas, chácaras, etc. Tá? O ITR incide sobre imóveis rurais. O ITR é imposto de competência tributária da União. Tá? Alguns municípios rurais, na época da Constituinte, reclamaram muito. Por quê? Falaram, poxa, os municípios urbanos arrecadam a beça com o IPTU. Mas nós, municípios rurais, não temos muitos imóveis urbanos. A gente tem imóveis rurais. E, poxa, isso vai ficar tudo com União, a arrecadação do ITR. Então, eles deixaram uma repartição dessa receita tributária. Então, 50% do que a União arrecada de ITR, ela entrega para o município onde está situado o plano rural. Tá legal? Então, por exemplo, meu falecido pai tinha um terreno rural, um imóvel rural, no município do interior do Rio Grande do Sul, chamado Giruá, município rural. Tá? Quando, então ele paga o ITR, ele pagava o ITR da União, e, vamos supor, R$1.000, R$500, a União fazia a distribuição direta na conta do município de Giruá, e ficava com metade do recurso. Tá legal? Entendido isso? Só que os municípios começaram a continuar reclamando. Falaram, mas 50% de nada é metade do nada. O ITR é um valor bem pequenininho, tá, pessoal? Ainda mais se o imóvel é produtivo. Quanto mais produtivo é o imóvel, menos ITR se paga. Quanto maior e menos produtivo, mais ITR se paga. Tá? É um imposto extra-fiscal, que visa estimular a produção de propriedades rurais. Certo? Então, a gente não recebe metade de quase nada. Aí, a União disse, tá bom. Então, se você está reclamando, faz o seguinte, se você quiser cobrar, fiscalizar e arrecadar, você fica com 100% da arrecadação. Então, houve uma emenda constitucional prevendo que, se a União delega a sua capacidade tributária ativa em relação ao ITR, capacidade tributária ativa é delegada. Se ela delega para os municípios rurais fiscalizarem, cobrarem, arrecadarem, esses municípios rurais ficam com 100% da arrecadação do ITR. Tudo bem? Eu não sei se Giruá recebeu a delegação da capacidade tributária ativa. É só pedir que a União faz um convênio lá, tem uma lei que regulamenta isso. Então, se o município de Giruá receber delegação da capacidade tributária ativa, que é aquela prerrogativa administrativa de fiscalizar, cobrar, arrecadar, e exerce essa capacidade tributária ativa cobrando, fiscalizando, lá no município de Giruá, o ITR, ele fica com 100% da arrecadação. Tá legal? Tá bom. Não. Tem uma lei que, se o município quer receber, ele faz um convênio com a União e recebe. A única coisa que não pode acontecer é uma redução da arrecadação do ITR. Porque é o seguinte, pessoal, qual foi o medo do Constituinte de entregar o ITR para os municípios? O prefeito está muito perto do fazendeiro, os coronéis, entendeu? Então ele poderia sofrer influência dos proprietários rurais para que houvesse um
isso poderia gerar uma queda na arrecadação do ITR. Então, por isso que o Constituinte deu o ITR para a União. A influência dos proprietários rurais em um município rural é muito grande. Então, a Constituição, quer ver, ó, ela fala assim, vou pegar aqui, 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 153, parágrafo 4º 3 da Constituição. O que é essa opção desse dispositivo? Vou ler aqui. Parágrafo 4º, inciso 3. O imposto previsto no inciso 6 do caput, que é o ITR, 3, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Entendeu? Então, ele pode exercer a capacidade tributária, mas isso não pode gerar uma redução do imposto. Tem que melhorar a arrecadação. Tá? Beleza? Fala, Maria Clara. No caso da propriedade rural, proceder a fronteira de uma instituição, reparte a receita com os outros ou fica mais? Boa. Se uma propriedade rural ultrapassa a fronteira de um município, que é muito comum acontecer. Às vezes ultrapassa a fronteira de estados. Tá? Quando acontece isso, há uma repartição proporcional à propriedade, né? Quando a propriedade, ela embora ultrapasse municípios, né? Ela não ultrapasse estados, em geral é mais simples. Mas quando você tem uma fazenda, por exemplo, já aconteceu de um inventário que eu fiz, que era uma fazenda que parte dela estava no Rio e parte estava em Minas. Então, o que se costuma fazer? 2 matrículas de RGI. Uma na parte da fazenda que está num estado e a outra que está no outro estado. Porque o RGI é um órgão estadual, né, pessoal? Então, isso é importante ser feito, tá? Ah, sim. Sim, seria isso. Seria isso.